E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio armará uma armadilha para João Pedro e Damião, mas o vilão terá uma grande surpresa ao perceber que será traído e o seu maior segredo será revelado. O filhote de Pica-Pau, após ter sofrido uma tocaia, o coronel irá jurar se vingar. Egídio, não confiando em mais ninguém em sua volta, contratará um jagunço. O jagunço Alcides, ao chegar de frente do filhote de Pica-Pau, pergunta: "E então me diga, qual vai ser o trabalho que você quer que eu faça?" Egídio, com sangue nos olhos, grita: "Eu quero que você acabe com os inocêncios, todos eles, e começando pelo filho mais novo, o João Pedro." Alcide diz que não será um problema, mas avisa: "Eu vou precisar de ajuda nisso tudo, porque eu sei muito bem que do lado de lá tem um jagunço também, e eu conheço muito bem aquele ali." O coronel, sorrindo, responde: "Isso não é um problema, eu estou disposto a gastar até meu último centavo para ver todos aqueles ali sofrer." Eliana fica desesperada ao escutar a conversa escondida. A viúva de Venâncio pedirá ajuda a Mariana para impedir Egídio e o seu novo jagunço na sua vingança. Mariana decide ajudar. É então que Egídio decide sair e, escondido, vai até uma cabana abandonada. Tião, ao ver o coronel passando, o peão acha suspeito e decide seguir o filhote de Pica-Pau. É então que o marido de Joana vê Egídio escondendo uma caixa. Tião espera o coronel sair e, sem perder tempo, pega a caixa e, ao ver o conteúdo que tem dentro, o peão fala: "Mas então, quer dizer que foi o Egídio? Foi ele o responsável? Ele realmente não vale nada?" Os dois maiores segredos de Egídio serão finalmente revelados, e Mariana e Eliana armarão um plano genial para tentar salvar João Pedro e Damião. Mas antes de continuar, me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E deixe o teu like se, na opinião de vocês, o Egídio merece sofrer um grande castigo. Isso tudo poderá acontecer quando Egídio e Eliana estiverem conversando e o coronel, encarando a moça, fala: "Eu vou fazer com que o infeliz que fez isso comigo pague caro. Ele vai se arrepender de ter atirado em mim." A viúva de Venâncio diz: "Não diga isso, Egídio. Você nem mesmo sabe quem foi que te deu esse tiro." Mas o filhote de Pica-Pau, com sangue nos olhos, responde: "Isso aqui só pode ser coisa daqueles inocêncios. Aquela raça só pode ter sido eles. E eu tenho quase certeza que foi aquele moleque de João Pedro." Eliana, no entanto, diz: "Isso aí que você tá falando, você não pode ter certeza, Egídio. Até porque o que não falta para você são desafetos." Egídio, sem entender, pergunta: "Mas como assim? O que você tá querendo dizer? Me diga de uma vez, Eliana." Eliana fala: "Marçal, por exemplo, quem garante que não foi ele? Eu mesmo vi ele te ameaçando depois que você marcou ele como um gado." O coronel fica pensativo e diz: "Eu já tinha as minhas desconfianças, mas eu vou ter uma conversa muito séria com ele." Eliana ri, mas Egídio, olhando para a moça, fala: "Mas na verdade, eu devo admitir que eu também tenho as minhas desconfianças e em você também, Eliana." A viúva de Venâncio arregala os olhos e diz: "Eu? Mas por que eu ia ter motivo de atirar em você? O que eu ia ganhar com isso?" O filhote de Pica-Pau responde: "Eu não sei, mas ultimamente parece que você tá mais da parte daquele povo do que da minha." Eliana responde: "Naquilo que é justo, mas eu nunca faria uma coisa dessa contra você, até porque eu nem mesmo sei usar uma arma." Egídio finge que acredita e Eliana, com medo, fala: "Agora, se você me der licença, eu preciso cuidar de algumas coisas." O coronel a encara e pergunta:
você vai sair? A viúva de Venâncio diz que sim. E Eliana, ao sair, vê 2 carros chegando. Em um dos carros, Marçal desce e entra na casa. E no outro carro, um homem misterioso fica lá dentro e não desce. Eliana, desconfiada que Egídio esteja tramando alguma coisa, ela entra pelos fundos da casa e, escondida, fica escutando toda a conversa de Egídio e Marçal. O capanga de Egídio, ao chegar de frente do patrão, pergunta: "O senhor mandou chamar?" Egídio se aproxima, o encara e diz: "Mandei sim, eu tenho uma coisa para te mostrar. Na verdade, alguém para te apresentar." Marçal, confuso, pergunta de quem se trata, e o coronel responde: "Mas antes, eu quero ter uma conversa com você, Marçal." O capanga olha para o patrão e pergunta: "Pois diga, patrão, o que o senhor quer conversar comigo?" Egídio fala: "Eu quero saber se você tem alguma coisa a ver com o tiro que eu levei." Marçal, receoso, pensa um pouco antes de responder e fala: "Claro que não. O delegado até me chamou para conversar, mas ele viu que eu não tinha nada a ver com essa história. Até porque o que eu ganharia atirando no patrão?" Egídio observa e responde: "Isso eu não sei, mas você tem razão. Até porque eu tenho certeza que foi alguém daquela raça dos Inocêncios que está por trás disso tudo." Marçal se aproxima e pergunta em voz baixa: "E foi para isso que o senhor me chamou? Para se vingar daqueles ali?" Egídio diz que sim e avisa: "E o primeiro vai ser aquele moleque de João Pedro. Ele já me ameaçou várias vezes e eu tenho para mim que foi ele que fez isso comigo." Marçal, sem pensar 2 vezes, fala: "O patrão sabe que pode contar comigo, mas o problema mesmo é aquele Damião. Aquele ali faz qualquer coisa pelos Inocêncios, e pelo que eu ouvi falar, esse tal de Damião não é um de brincadeira." Egídio, sorrindo, fala: "Você tem razão, Marçal, mas eu já pensei nisso e por isso eu decidi contratar um outro jagunço para cuidar especialmente desse Damião." Eliana, ao escutar, se assusta. E Marçal pergunta de quem se trata. E naquele instante, o coronel manda uma mensagem e manda o homem misterioso que estava dentro do carro entrar. O jagunço Alcides entra e, ao ver o coronel Egídio e Marçal, fala: "O senhor deve dizer o coronel Egídio, não é mesmo?" Egídio confirma e diz: "Sou eu mesmo. Eu devo dizer que quem me recomendou você me disse que você é o melhor para fazer o trabalho que eu quero que você faça." Alcide olha para os lados e diz: "É só o senhor me falar o nome que eu cuido do resto." Egídio então explica toda a rivalidade dos Inocêncio e os Coutinho e fala: "Mas aquela coja contratou um jagunço para fazer a proteção deles, e o que eu quero é que você se livre daquele ali." Alcides pergunta o nome do jagunço e Egídio responde: "O nome dele é Damião. Inclusive, eu tinha contratado aquele ali para se livrar de José Inocêncio e no fim ele acabou se bandeando pro lado de lá." O jagunço, ao escutar, fica calado e pensativo. E Marçal, percebendo algo de estranho, o encara e pergunta: "Mas aconteceu alguma coisa, Alcides? Você por acaso já conhece esse tal de Damião?" Alcides pensa um pouco e responde: "Pra dizer a verdade, conheço sim, e devo admitir que vai ser um prazer fazer esse trabalho." Egídio então encara Marçal e Alcides e conta o seu plano. "Primeiro, eu quero que você, Alcides, se livre de Damião. E você, Marçal, fique olhando tudo de longe para que Damião não veja vocês dois chegando juntos. O Alcides tem que pegar ele de surpresa." Marçal concorda e Alcides escuta tudo calado. Já Egídio continua falando: "E depois eu quero que vocês dois peguem o João Pedro e o levem para uma casa velha
Que eu tenho. Aquela que eu te mostrei outro dia, Massal. Massal, sem hesitar, diz que fará tudo de acordo como o coronel tinha dito. E Alcides pergunta: e depois que levarmos esse tal de João Pedro até essa casa, o que nós temos que fazer? O filhote de Pica-Pau, com sangue nos olhos, diz: queima tudo com ele dentro. Eu quero ver aquele moleque queimando. Os dois, ao escutarem, ficam admirados com a raiva de Egídio, e Eliana fica completamente assustada. Massal e Alcides, sem perder tempo, vão colocar o plano de Egídio em ação. Eliana, ao ver os dois saindo, pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que essa tragédia aconteça com Damião e nem com João Pedro. A viúva de Venâncio se apressa e vai atrás de Mariana e pede: você precisa me ajudar, Mariana. A neta de Belarmino, ao ver a amiga apavorada, pergunta: mas o que foi que aconteceu? Me diga, Eliana. A viúva de Venâncio, sem perder tempo, conta todo o plano de Egídio, e Mariana arregala os olhos e diz: Deus me perdoe, mas teria sido melhor se aquele ali não tivesse resistido àquele tiro. Pelo menos essa briga toda já teria terminado. Eliana olha para a amiga desesperada e fala: você tem que me ajudar, Mariana. Antes que seja tarde, nós temos que dar um jeito em avisar aqueles dois. A ex-mulher de Inocêncio pergunta como, e Eliana conta o seu plano e diz: você vai atrás de João Pedro e conte tudo a ele, e eu vou atrás de Damião. Eu sei onde eu posso encontrar ele. As duas saem pelo fundo de casa sem que Egídio percebesse, e o coronel sozinho entra no escritório e pega uma caixa, e ao segurar na mão fala: eu tenho que esconder isso em um outro canto. Mais cedo ou mais tarde a polícia vai aparecer aqui para revistar essa casa, e eles não podem achar essa caixa, senão eu tô arruinado. O coronel sai e vai até as terras abandonadas que ele tinha dado para Tião, e olhando para os lados fala: aqui vai ser perfeito, ninguém nunca vai vir até aqui para procurar uma coisa dessa. O filhote de Pica-Pau, depois de ter escondido a caixa, volta para casa e fica ansioso esperando Massal e Alcides. Mas o que o coronel não podia imaginar é que Tião tinha visto quando ele escondeu a caixa. O marido de Joana, sem pensar duas vezes, se aproxima do lugar onde Egídio enterrou a caixa e pensa: o que será que aquele coronel escondeu aqui? Tião não perde tempo, pega a caixa e ao abrir tem uma surpresa ao ver o conteúdo que tem dentro. Sem pensar duas vezes, o peão decide levar a caixa até José Bento. Enquanto isso, Alcides e Massal conversam, e o capanga de Egídio pergunta: da onde você conhece o Damião mesmo? Alcides avisa: isso aí é assunto meu, e é melhor você cuidar logo em encontrar aquele ali. Massal então fala: eu já sei exatamente onde ele tá. Eu vou te deixar lá perto e depois vou ficar olhando de longe. O jagunço concorda e os dois entram novamente no carro. Já Eliana chega até Damião e o jagunço, ao ver a mulher aflita, pergunta: mas o que foi que aconteceu, Eliana? Aconteceu alguma coisa? A viúva de Venâncio respira um pouco e responde: você tem que sair daqui e ir para bem longe. Anda, Damião, vem comigo, vamos embora desse lugar. Damião, sem entender, encara a mulher e fala: mas que conversa é essa, Eliana? Me diga de uma vez, aconteceu alguma coisa? Eliana então explica todo o plano de Egídio e fala: o Egídio contratou um jagunço para se livrar de você, Damião. Se você continuar aqui, ele e Massal vão dar cabo de você. Será que você não entende isso? Damião, ao escutar, fica furioso e fala: quer dizer que aquele filhote de Pica-Pau mandou dar cabo de mim? Mas eu vou fazer ele se arrepender. Ele vai me pagar caro por isso.
Eliana insiste mais ainda e Damião pergunta: mas você sabe o nome desse jagunço, Eliana? A viúva de Venâncio responde: eu lá sei, eu acho que é Alcides. Isso, Alcides. E ele disse que já te conhecia e que inclusive ia ser um prazer para ele fazer esse trabalho. O jagunço, ao escutar, arregala os olhos e Eliana, vendo a reação de Damião, pergunta: o que foi, Damião? Você conhece esse Alcides? Damião diz que sim e fala para Eliana não se preocupar e deixar ele sozinho. A viúva, sem entender nada, se afasta e faz do jeito que Damião tinha lhe pedido, mas fica observando tudo de longe. Enquanto isso, Marçal para o carro, sai e olhando para Alcides, o capanga de Egídio aponta em direção de Damião e fala: o Damião tá ali, agora você vá lá que eu vou ficar olhando tudo daqui. Alcides se aproxima de Damião pelas costas e o empregado de José Inocêncio, ao se virar, dá de cara com o jagunço. E sem poder falar nada, Alcides aponta sua arma. Marçal e Eliana observam tudo de longe. Damião encara Alcides e fala algo em voz baixa, e Alcides responde. Marçal de longe se pergunta: mas o que aqueles dois estão conversando? Por que o Alcides não atira de uma vez? Já Eliana, aflita, vendo tudo de longe, fica sem saber o que fazer. É então que todos escutam um tiro e Damião cai. Alcides vai até Marçal e diz: pronto, o trabalho foi feito. O capanga de Egídio, curioso, pergunta: mas afinal, o que é que vocês dois conversavam tanto ali? O jagunço, sem pensar duas vezes, responde: isso não é assunto teu. Você só precisa saber que o serviço foi feito, não é mesmo? Marçal concorda e Eliana, de longe, entra em desespero, mas se segura e diz: eu não posso deixar que aqueles dois me vejam aqui. Mas ao ver que o Marçal e Alcides tinham saído, ela corre e vai até Damião. E ao ver o seu grande amor, a viúva de Venâncio toma um susto ao ver um detalhe no corpo de Damião. Momentos depois, João Pedro é surpreendido ao perceber que estava sendo seguido. O filho de Maria Santa tenta acelerar, mas Marçal consegue jogar o carro do rapaz para fora da estrada. João Pedro, ao sair do carro e ver Marçal e Alcides, grita: mas só podia ser coisa daquele filhote de pica-pau. Mas ele e vocês vão me pagar por isso. O empregado de Egídio responde: eu acho que você não tá na posição de falar esses tipos de besteira. Marçal tira sua arma e aponta para o marido de Sandra. O jovem se assusta, mas Alcides fala: abaixa isso, Marçal. O coronel Egídio foi bem claro. Ele quer ter uma última conversa com o rapaz aqui. Marçal guarda a arma e coloca João Pedro dentro do carro. Enquanto isso, Mariana, ao chegar na casa de João Pedro, não encontra o rapaz e fica desesperada. Logo em seguida, Eliana chega e, ao ver a amiga, diz: tenha calma, Mariana, vai dar tudo certo, não se preocupe, confie em mim. Todos ali ficam sem entender e Eliana explica tudo o que tinha acontecido, desde o plano de Egídio, o novo jagunço e o que aconteceu com Damião. Todos, ao escutarem, arregalam os olhos e Bento fala: se isso que vocês dois falaram é verdade, o Tião foi um presente de Deus quando ele nos trouxe aquela caixa. Mariana e Eliana, confusas, pedem uma explicação. E Bento fala: vocês só precisam saber que amanhã o filhote de pica-pau não vai ser mais um problema. Já Marçal e Alcides, ao chegarem na frente da casa que o coronel tinha mandado levar João Pedro, os dois saem do carro, pegam o rapaz e colocam dentro da casa. Os dois saem para fora e o rapaz fica preso lá dentro. Logo depois, Egídio aparece e, ao ver os dois, o vilão rindo pergunta: e então, aquele moleque de João Pedro
já tá aí dentro? Marçal diz que sim e fala: E agora, patrão? O senhor quer que toquemos fogo em tudo? Egídio, com sangue nos olhos, fala: Façam isso, faça tudo queimar, com ele lá dentro. Alcides, no entanto, diz: Mas o coronel não quer nem mesmo falar com ele antes, já que o senhor tem tanto ódio por ele. Egídio pensa um pouco e fala: Você tem razão, Alcides. Eu quero ver a cara de desespero daquele moleque quando eu contar pra ele o que nós vamos fazer. Egídio entra e João Pedro, lá dentro, ao ver o coronel, grita: O que é que você tá querendo com isso tudo, seu filhote de pica-pau? Egídio, furioso, explica: Tem um tempo que eu quero queimar essa casa, mas nunca tive uma ocasião pra isso. Mas agora é a ocasião perfeita. Eu vou queimar toda essa casa com você aqui dentro. João Pedro arregala os olhos e diz: Você tá ficando é doido? Se acha que eu vou ficar aqui dentro? O rapaz tenta sair, mas Egídio fala: Não adianta, todas as janelas e portas estão fechadas. E esse cheiro forte é a gasolina que Marçal e Alcides espalharam em toda a casa. O coronel dá gargalhada, mas ao olhar para trás, Egídio toma um susto ao dar de cara com Damião. O filhote de pica-pau, sem entender, pergunta: Mas como é possível? O Alcides deveria ter dado cabo de você. Mas Damião, encarando o coronel, o interrompe e diz: Eu sei, você mandou que ele se livrasse de mim, mas você fez o pior erro da sua vida ao contratar o meu irmão Alcides. Egídio fica em desespero e fala: Isso é impossível, como pode ser? Damião explica: O meu irmão atirou, mas a bala passou bem longe, mas como aquele covarde de Marçal viu tudo de longe, eu só precisei ficar deitado até eles irem embora. O coronel pergunta: Mas como você entrou aqui? Damião, sorrindo, fala: Eu tinha combinado tudo com meu irmão e ele me deu a sua cópia da chave. Ele me contou todo o plano de vocês e, claro, que ele decidiu ficar do meu lado e dos Inocêncio. Egídio se treme de medo e Damião pega o coronel, o amarra e, olhando para João Pedro, fala: Agora vamos sair daqui e deixar que esse aí prove do próprio veneno. Enquanto isso, Marçal, vendo a demora do patrão, fala para Alcides: Eu vou ali tirar água do joelho e já volto. Alcides, naquele momento, recebe uma mensagem do seu irmão Damião, que diz que ele e João Pedro já tinham saído. Marçal, ao voltar, pergunta: O patrão tá demorando lá dentro, não acha? Alcides responde: Ele, na verdade, acabou de sair, furioso, e disse que assim que tu voltasse, era para tacar fogo em tudo. Os dois começam a colocar fogo na casa. Egídio, vendo tudo queimar ao seu redor, fica desesperado, mas com a boca amordaçada, não consegue gritar. Pouco tempo depois, toda a casa pega fogo, e o coronel prova do próprio veneno. Já no outro dia, Bento dá a caixa que Tião tinha lhe dado para Eliana e fala: Quando o delegado vir perguntar sobre o que aconteceu com o Egídio, você tem que entregar isso aqui. Aqui estão as provas que tanto o tiro que ele levou quanto aquela casa que queimou foi coisa dele mesmo. A viúva de Venâncio faz como Bento falou, e o delegado, ao ver tudo, decide encerrar o caso. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do final de Egídio. E a novela Renascer é boa ou precisa melhorar? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos sobre novidades da novela.